Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula ao vivo. Hoje nós vamos trabalhar a ideia da evasão escolar, né? Um problema social complexo e que merece uma análise, então, bem aprofundada, né? Vou tentar hoje ser bem didática, Tatá, o pessoal já chegando aí, tudo bem? Vou tentar ser bem didática, mostrar os argumentos que podem aparecer na sua redação, de uma maneira bem prática, assim, de uma maneira bem palpável, e vou falar algumas referências também interdisciplinares que podem entrar no seu texto e algumas propostas de intervenção também, tá? Então, vamos lá, gente. Vou me apresentar aqui para quem cair aqui de paraquedas e não souber do que eu estou falando. Vou fixar aqui o tema dessa live. Eu sou a professora Gisele Marques e eu ajudo alunos comuns a garantirem uma nota acima de 900 na redação do Enem. Então, se esse é o seu objetivo, fique comigo nesta live, nesta aula, que nós vamos trabalhar muitas ideias interessantes para a sua redação. Obrigada, Tatá, por uma noite maravilhosa. Vocês que são maravilhosos sempre. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui primeiro o que é evasão escolar, tá? Quando a gente faz uma análise de tema, né, um projeto de texto, a gente precisa entender a chave, né, a palavra-chave do tema para que a gente construa uma argumentação realmente efetiva, certo? A evasão escolar, gente, vamos tentar falar assim de uma maneira bem prática. Quando o aluno ele abandona a escola, né, e não volta mais, né? Não volta mais para fazer matrícula no ano seguinte, digamos assim. Então, esse é um aluno que evadiu do sistema escolar, tá? Eu vou dividir a argumentação dentro do texto. Eu acredito que a evasão escolar ela acontece por dois grandes fatores. Existem vários fatores. Se vocês forem pesquisar em vários sites, vocês vão encontrar vários fatores para a evasão escolar. Eu acho que, para fins argumentativos, é mais interessante quando a gente consegue trabalhar tanto com os aspectos relativos ali a questões econômicas, quanto aspectos relativos a questões sociais, tá? Então, já estou dando spoiler aqui do que seria a tese na minha redação, né? Primeiro a gente começa com uma contextualização inicial, depois a gente começa apresentando o tema, e depois, na terceira frase da introdução, a gente apresenta a tese. Eu acredito que é uma saída mais viável, mais consistente para a argumentação, entender o problema pelo viés social e pelo viés econômico. Então, já dou aí a ideia dos dois conteúdos, né, dos dois argumentos que você vai poder trabalhar no seu texto. Gisele, traz alguma referência inicial para a gente trabalhar ali a contextualização na apresentação do tema? Temos, né? Se você gosta de filme para contextualizar ali o seu tema, né, a sua frase ali inicial da redação, deixa eu tomar um cafezinho aqui, né, que é meu combustível. Se você gosta de filme, tem um filme muito interessante que fala sobre educação jovem, né, sobre os sonhos do jovem, como a educação é importante nesse processo. O nome do filme é um documentário, se chama Nunca Me Sonharam, tá bom? Esse filme, ele é uma ótima referência para tratar ali, contextualizar quaisquer temas relacionados a jovens, ao sistema educacional, a questão das questões econômicas, as diferenças sociais, né, no contexto educacional. Então, filme Nunca Me Sonharam é um bom filme para contextualizar a sua introdução. Eu gosto de série. Tem a série, né, que tá disponível, acho que no Globoplay, que é Segunda Chamada. Então, é uma série também bem interessante que trabalha essa questão, né, das desigualdades, dos diferentes perfis aí, com relação à educação até de jovens e adultos, inclusive. Se você quer um dado para começar a sua redação, temos um dado aqui muito sério que eu anotei para vocês. Nós temos a OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento econômico. Então, temos alguns países que compõem a OCDE. Os professores brasileiros, gente, eles são os que recebem o menor salário inicial de todos os países da OCDE, né? Então, depois vocês pesquisem aí, a nossa situação é periclitante, no mínimo, para falar assim dessa situação. A educação básica, né, gente, a educação tão importante, a base do cidadão para a vida dele, e nossos professores brasileiros são os que são os menores, são os que menos ganham, né, são os menores salários iniciais, considerando ali, né, todos os países que compõem o OCDE. Então, é um dado também bem impactante para contextualizar o tema, né? Então, você pode começar lá com o filme. No filme,
nunca me sonharam, no documentário nunca me sonharam, né? Reflete, incita-se a reflexão acerca da juventude, da educação como ferramenta de mudança, de ascensão social, né, da ficção à realidade. Aí, no caso, não é ficção porque é documentário, né? Mas você pode colocar das telas à realidade. É preciso entender a complexidade da evasão escolar, né, para entender formas eficazes do combate ao problema, né, para dirimir, né, para minimizar os efeitos nefastos desse problema. E aí depois você apresenta a tese, né? Com efeito, é preciso analisar os vieses ou as raízes ou os cernes, né, sociais e econômicos que envolvem, que permeiam essa questão. Pronto, introdução ficou pronta. Um segundo aí, introdução ficou pronta. Um segundo não, 1 minuto. Né? 1 minuto eu gastei para fazer a introdução. Né? Poderia essa frase inicial, em vez de ser o filme, poderia ser a série, poderia ser o dado, né? Segundo dados do IBGE, o segundo, né, dados relativos a uma instituição X, no Brasil, e aí você traz o dado relativo à evasão escolar. Tem um dado aqui impactante. Segundo o IBGE, né, dados recentes de 2020, 50 milhões, né, de jovens não terminaram, não concluíram alguma etapa do ensino básico. Então, esse é um dado relativo, um dado recente aí, de 14 a 29 anos, tá? Então, vamos trabalhar agora os argumentos. Já fechamos aqui a introdução. Hoje eu vou ser prática, vou ser objetiva, tá? Fechamos a introdução, vamos trabalhar com os argumentos 1 e 2. Falei que ia trabalhar um argumento mais social, né? E o outro argumento mais econômico, mais socioeconômico, digamos assim, um perfil mais socioeconômico. Vamos lá. A questão social. Deixa eu explicar a ideia, tá? Para depois a gente montar o passo a passo do argumento. Quando eu falo que uma das causas da evasão tem a ver com questões sociais, né? Eu estou dizendo ali de métodos educacionais e estou falando também da falta de articulação entre projetos de políticas públicas eficientes que melhorem o nível do aprendizado do aluno. Calma que eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Quando eu penso no retrato do jovem que é o jovem que evadiu da escola, né, que pertence a esse grupo de evasão escolar, vocês pensem comigo, eu estou pensando para a minha redação, tá? Em 2 perfis de jovens. O perfil do jovem que ele acaba tendo problemas de aprendizado e ele acaba não conseguindo acompanhar os demais alunos. Então, às vezes, na casa dele, a mãe também, o pai, o responsável, não tem ali aquela consciência da importância social da escola, não incentiva devidamente. Então, às vezes, o aluno demora muito a aprender a ler, né? Tanto que a gente tem que ver um esforço muito grande no sentido de alfabetizar a criança na idade certa. Então, é um esforço muito grande ali para o aluno aprender e não tem ali aquele reforço da família. E aí ele vai ficando para trás. E ao ficar para trás, ele vai vendo o outro colega, o outro aluno passando de série, ele vai ficando retido. Aí a evasão, ela nunca acontece de uma hora para outra, né, gente? A evasão, ela parte primeiro de um trabalho de abandono. Então, o aluno, ele fica ali assim, sem incentivo, ele não vê ali muito sentido dele ir para a escola, em casa também ninguém reforça que é importante ele ir para a escola, e ele acaba abandonando o ano escolar. Né? Então, ele abandona 1 ano, ele abandona 2, aí ele não volta para fazer matrícula e até é um aluno que não volta mais para o sistema educacional. Esse é um aluno, né, que bem, é um quadro, né, típico assim, do aluno também de evasão. Tem outros, tá? Mas estou falando desse primeiro. Que vai nos trazer problemas, vai nos trazer efeitos sociais muito sérios. Porque quando o aluno ele não percebe a função social da escola, né, e quando ele não tem o apoio familiar para entender essa função social da escola, esse é um jovem que ele é uma peça de valor para organizações criminosas, é um campo fértil para a violência e para a criminalidade. Né? E aí eu falo um pouco sobre a minha própria experiência. Vocês sabem que eu sou professora de ensino público e eu já dei aula no estado do presídio, né? Eu já dei aula dentro do presídio. Depois eu conto essa experiência para quem não conhece mais. Mas vou falar muito sucintamente. No presídio, existiam várias séries, né? Eu, como era professora de ensino médio, eu dava aula ali para alunos que estariam equivalente ali ao 1º, 2º, 3º ano do ensino médio. No esquema ali de supletivo, né? NEJA, que se fala no estado.
Mas havia turmas que eram turmas de primeiro ano do ensino básico, segundo ano, turmas de alfabetização, né? E, gente, eu estou falando do presídio de adultos, tá? Presídio mesmo, estou falando de instituto socioeducativo, não. E lá nesse presídio, as minhas turmas, que eram turmas de alunos que já estavam numa etapa superior ali, eram turmas de 4, 5 alunos no máximo. E as turmas, né, de outros colegas professores meus, que eram turmas referentes à alfabetização, ao primeiro ano do ensino básico, aquela turma que você frequentou quando tinha 6, 7 anos de idade, eram turmas que tinham 40, 50 alunos. Então, de maneira muito palpável, ficou nítida ali para mim a relação de educação e criminalidade. E ao conhecer também um pouco das histórias ali dos alunos que eu tinha ali, eu percebia que muito daquele contexto ali era falta de orientação, era falta de política pública mesmo, no sentido de articular uma política educacional consistente, uma política de articulação entre famílias, entre comunidade e escola. Tá? É claro, gente, que eu não estou colocando tudo num hall só, tá? Estou só dizendo a minha experiência. Então, foi para mim muito impactante perceber, né, num presídio onde eu dei aula, que as turmas de ensino médio eram turmas de 4, 5 alunos, enquanto as turmas de alfabetização eram turmas de 40, 50 alunos. Né? É muito clara e nítida essa relação. Quanto menos educação, mais criminalidade. Então, como a gente monta um argumento dentro desse recorte, né? O que eu estou querendo dizer é exatamente isso, que quando o aluno não vê a escola como uma oportunidade de ascender socialmente, né? E quando não há uma política pública eficiente que traga a família, que traga a comunidade para o seio escolar, né? Nós temos problemas sérios no campo social, no campo da criminalidade, no campo da violência. Tá? Então, como é que ficaria o argumento? A gente trabalha lá. Primeiramente, né, é preciso entender que a evasão escolar se deve, né, à falta de métodos educacionais e falta também de articulação consistente de políticas públicas para melhorar, né, o aprendizado, para envolver a família, a comunidade no ambiente escolar. Tá? Alguma coisa nesse sentido, o argumento. E como é que a gente explica essa questão? Quando não se tem uma política efetiva, né, de um método educacional que traga a importância social da escola para o ambiente que nós vivemos, né, se o aluno não consegue perceber que a escola é um meio que ele pode melhorar a vida dele socialmente, melhorar a vida dele no trabalho, se ele não consegue perceber isso, é nítido que há um desinteresse, né? Faltam processos para melhorar a aprendizagem, e sobra desinteresse escolar. E ao sobrar o desinteresse escolar, resta ali o abandono. E o abandono, consequentemente, né, chega ali à evasão escolar, aos índices, né, de evasão escolar que nós vivenciamos, que nós percebemos na atualidade. Então, qual é a consequência grave disso? É que cria-se com isso um campo fértil, né, para violência, para criminalidade, porque jovens fora da escola significam peças de valor para organizações criminosas. Né? Então, se o Estado falha no sentido de promover essa política consistente, né, que leve o jovem a entender a importância social da escola e que efetivamente seja, né, gente? Porque o que acontece? Muitos jovens percebem assim, eu vou estudar, não vai me levar a nada mesmo. Conheço um monte de gente que estudou e nada, está desempregado e nada aconteceu, entende? Então, o que acontece? O jovem, ele realmente acaba tendo o desinteresse leva ao abandono, e o abandono leva à evasão escolar. Lembrando que o abandono, né, gente, quando o aluno para de ir às aulas, para ali ao longo do ano, então aquele ano ali ele é tido como um abandono escolar. E se ele não volta mais para fazer matrícula, aí é evasão escolar, só para entender a diferença. Né? Então é basicamente isso, desinteresse, abandono, evasão. Né? Então realmente a gente tem ali uma consequência disso, né, campo fértil para problemas sociais, como aumento de violência, de criminalidade, né, como problemas para a própria sociedade como um todo, certo? Então, esse seria o argumento 1. Gisele, eu quero uma referência intertextual, interdisciplinar para usar nessa referência. A gente pode usar a própria Constituição Federal. Quando a gente fala lá na Constituição Federal de 1988, todas as crianças jovens, né, de 0 a 17 anos têm direito à educação.
Se isso não ocorre, né, e aí eu estou trazendo um dado relativo do IBGE, dados recentes do IBGE de 2020, né, 50 milhões de jovens entre 14 e 29 anos não tiveram alguma etapa do ensino básico concluída. Olha só que dado expressivo, né? Então, o que a gente vê aí é que se nós não conseguimos garantir, assegurar aquilo que a Constituição Federal preconiza, significa que há uma falha educacional grave, né, e que é preciso pensar em soluções para isso, mas soluções a gente vai pensar só no parágrafo conclusivo, tá? Então, esse basicamente é um bom dado. A gente tem também uma outra referência, que é uma outra referência, o Plano Nacional de Educação previa que em 2016, 100% dos jovens deveriam estar na escola. E a gente sabe que 2016 passou faz tempo e não é isso que acontece. Então, as nossas políticas educacionais, as nossas políticas públicas de integração, a família, escola, a comunidade, elas falham em gerar, fazer com que a escola seja de fato uma ferramenta de transformação social, e elas falham no sentido também de dar continuidade desse jovem continuar os seus estudos. E aí a gente entra no argumento 2. Né? Então, eu falei que esse argumento 1 é um argumento mais social, né? E o argumento 2 é um argumento mais socioeconômico. Qual é o outro retrato do jovem que abandona, que evade da escola? É o jovem que não consegue conciliar trabalho e escola. Em determinado momento da vida dele, ele começa a perceber que ele precisa trabalhar para ajudar a família, ou para sustentar a sua própria família, ou, enfim, ele precisa sobreviver. E ao precisar sobreviver, ele precisa trabalhar. E ao trabalhar, ele não consegue, muitas vezes, conciliar a escola com o trabalho. Então, por faltarem recursos de sobrevivência, né, a escola passa a não ser mais viável. E ao não ser mais viável, esse jovem abandona, ele evade do sistema escolar. E qual é a consequência grave disso? É que não haverá para esse jovem, né, chances de se transformar, de ascender socialmente, de sair do ciclo da pobreza. Né? Ele vai continuar dentro das taxas de vulnerabilidade social. Então, é como se fosse assim, no curto prazo, ele resolve o problema dele no curto prazo, porque ele precisa trabalhar e ele não consegue mais conciliar com a escola. Né? Ou seja, para ajudar a mãe e o pai, seja para sustentar a sua própria família, seja para sobreviver. Ele não consegue mais conciliar com a escola. Mas no médio e no longo prazo, isso acaba sendo um grave problema para ele e para a sociedade, porque não há possibilidade de ascensão social, não há transformação na vida dele. Né? Ele vai sempre continuar lutando para sobreviver e nunca terá a possibilidade de ter, de fato, uma vida mais digna, uma vida menos vulnerável, né, do que a que ele se encontra. Né? E é esse que é o problema do ciclo da pobreza, porque provavelmente os filhos não vão romper também com esse ciclo, certo? Então, isso é importante, a gente precisa fazer essas relações, tá? O que você não deve fazer numa redação cujo tema seja evasão escolar? Primeiro, você passar a redação inteira apenas falando o que é evasão escolar, ou citando dados sobre evasão escolar. Né? Você pode falar dados sobre evasão escolar? Pode, mas esses dados eles têm que atender a um propósito, mostrar, olha, esses dados eles demonstram quão crítica é a nossa situação social. Olha, esses dados mostram como o nosso índice social perde nesse sentido, quais os perigos disso para a nossa sociedade. Né? Então, todos os dados eles podem ser utilizados na redação, mas sempre com o intuito de mostrar ou uma causa, ou o impacto do problema, ou o efeito do problema, tá? Nunca passe a redação inteira só constatando dados sobre o problema ou só reafirmando informações sobre o problema. O jeito certo de fazer uma argumentação eficiente, que vai tirar mais do que 900, é você buscar o tempo inteiro relações de causas e consequências. Então, reiterando, no argumento 1, a gente relaciona a questão do jovem não entender a importância, né, a função social da escola e a consequência disso, né, gera o desinteresse, gera o abandono e gera também a evasão. E a evasão se torna, então, um ponto crítico, porque cria-se um campo fértil para desigualdades, para violência, para criminalidade. Né? Dei o exemplo do presídio no qual eu trabalhei, em que essa relação entre educação e criminalidade é muito evidente. Né? Temos ali como referência interdisciplinar a própria Constituição Federal, que assegura que todos os jovens crianças e jovens de 0 a 17 devem estar na escola. Se não estão, o Estado está falhando. Né? Então, entre
entre a teoria e a prática, há uma lacuna no que tange a aplicabilidade dos valores ali assegurados pela Constituição Federal nesses direitos fundamentais, tá? E o argumento 2, no argumento 2 a gente trabalha a relação socioeconômica. Então, se não há condições do jovem permanecer na escola, porque ele precisa sobreviver, né, conciliar ali uma vida de trabalho, e isso passa a ser incompatível com a vida escolar, naturalmente, a pessoa que precisa sobreviver, ela precisa trabalhar. Então, ela acaba, muitas vezes, por não ter esse apoio, por não ter uma ferramenta de continuidade escolar, ela acaba desistindo, né, do ciclo da educação básica. E qual é o grande problema disso, qual é o grande efeito disso? A perpetuação do ciclo da pobreza, né, a falta de possibilidade de transformação individual, de transformação social, de ascensão social, né? Então, esse é um grande problema também. E aí, a gente chega, então, com as referências, né, que nós temos aqui, temos o PNE, que eu falei, né, também, que preconizava aí, né, previa que até 2016 estivéssemos com 100% dos jovens na escola. Não é isso que ocorre, né, não foi isso que ocorreu, ainda temos muito que progredir, né, que avançar nesse sentido. Os dados recentes do IBGE, que trazem esses dados assustadores, 50 milhões de jovens de 14 a 29 anos fora de alguma etapa do ensino básico, né, não concluíram alguma etapa do ensino básico. Tem os dados, esses mesmos dados recentes do IBGE, eles mostram, olha, esse dado é muito legal para trazer na argumentação, que a evasão escolar entre os jovens é 8 vezes maior do que em famílias, 8 vezes maior em famílias mais pobres do que em famílias com melhor condição social, né? Então, como é que você traz isso na redação, né? Segundo dados de 2020 do IBGE, além desses 50 milhões de jovens que estão fora da escola, né, não concluíram alguma etapa do ensino básico, o IBGE traz essa assertiva. Famílias mais vulneráveis, né, famílias de classe mais baixa, estão 8 vezes mais propensas a passar pelo processo da evasão escolar do que famílias, né, com melhores condições socioeconômicas. Então, isso é um dado tão importante, tão expressivo, que mostra o quanto que a evasão escolar está relacionada a essas questões, esses fatores sociais, esses fatores econômicos, né? Muitas vezes o aluno sai da escola por desinteresse, mas muitas vezes ele sai da escola por sobrevivência, né? Então, esses dois pilares, eu acredito que são fundamentais para a gente construir uma argumentação completa e efetiva sobre esse tema. E aí a gente chega, então, à proposta de intervenção, né? Como é que a gente cria uma proposta de intervenção? Primeira dica, você precisa pensar numa proposta de intervenção que vai efetivamente dar conta, né, responder aos 2 argumentos que você trabalhou. Então, se nós falamos de questões sociais e econômicas, na hora de elaborar a proposta de intervenção, essa proposta de intervenção também tem que ser no sentido socioeconômico. Então, se eu estou falando que o Estado falha em assegurar os direitos fundamentais a crianças e jovens com relação à educação, na minha argumentação, a minha proposta de intervenção tem que ser nesse sentido, tem que ser no sentido de atuação do Estado, como o Estado pode melhorar, como o Estado pode falhar menos nesse sentido. Não dá para trazer, por exemplo, a mídia, né? A mídia ela pode ser uma ferramenta para combater a evasão escolar, pode, mas nesse caso, especificamente nessa argumentação que a gente construiu, acaba não sendo muito coerente. Então, assim, às vezes o aluno perde 40 pontos de coerência lá na competência 3, mas ele fala, mas meus argumentos não têm nenhum problema de coerência, mas às vezes faltou a coerência entre a argumentação e a proposta de intervenção, tá? Então, dentro dessa lógica, dentro dessa perspectiva, na hora de criar uma proposta de intervenção, você vai primeiro retomar a tese, né, dizer que a evasão escolar está ligada intrinsecamente a questões econômicas e sociais e, por isso, é preciso pensar em medidas que possam efetivamente, né, combater, minimizar, dirimir, atenuar o problema, certo? E aí a gente vai trabalhar, então, da escola, primeiro, promover ações, né, em que a escola seja, de fato, um ambiente de acolhimento, de inclusão e que possa ter também ações articuladas para garantir a permanência do aluno na escola. Então, veja bem, a gente precisa pensar que meios, que estratégias o Estado vai desempenhar e em articulação, claro, com diversos atores sociais. Ó, isso é interessante, ó, um bom agente, né, o MEC, aí você diz lá, responsável pela Política Nacional de Educação, em parceria com outros atores sociais, né, ou com outros entes da federação, isso é importante, né, deve criar ações
para projetos, né, ações que possam permitir que a escola seja, de fato, um ambiente de acolhimento e de inclusão, né, e que a escola tenha, de fato, a sua função social cumprida de maneira plena. E qual o meio? Você pode trabalhar por meio de ações articuladas para garantir a permanência do aluno na escola e para garantir o interesse desse mesmo aluno na escola, né? Então, que aí a gente consegue resolver os dois argumentos. Se um é desinteresse e o outro é sobrevivência, a gente fala por meio de ações articuladas para manter o interesse e a permanência do aluno até o fim da etapa do ensino básico, né, do ciclo escolar completo. Então, é uma boa maneira aí de trabalhar o meio. O efeito disso, claro, diminuir ali os índices de evasão escolar ou até exterminar, né, no caso, dirimir, extinguir, tá, mitigar, isso também pode ser uma boa palavra, para a ideia de combater o problema da evasão escolar. Isso aí é o efeito que tem que aparecer de modo bem evidente. Você pode detalhar o efeito, você pode detalhar o agente, como eu falei, né? O MEC, responsável pela Política Nacional de Educação, responsável por formular, né, políticas educacionais. Aí você detalhou o agente, mas você pode detalhar o efeito também. Então, vai trabalhar lá. Preciso combater os índices de evasão escolar, pode ser dirimir, né, extinguir, atenuar e tudo mais. E pode falar, somente assim, né, será possível construir uma sociedade que realmente faça da escola um instrumento efetivo de transformação social, né, ou que faça da escola inexoravelmente uma ferramenta de transformação social. Assim, ficou bom, hein? Essa frase final ficou boa. Eu gosto muito de inexoravelmente, né, no final da redação, acho que fica impactante, que significa efetivamente, indiscutivelmente, né? Então, são boas referências aí para a sua conclusão. Né? Então, acho que assim fica bacana, a gente consegue, né, retomar ali os índices, os pontos principais da redação, a gente consegue retomar esses pontos ali dos argumentos e trabalhar uma proposta de intervenção realmente efetiva sobre isso, tá? Lembrando que a sua proposta de intervenção ela tem que ter o agente, a proposta, o meio, o efeito e o detalhamento, né? Então, são esses 5 elementos que vão fazer você garantir os 200 pontos na competência 5, que é a competência de proposta de intervenção. Nos parágrafos argumentativos, você precisa fazer uma argumentação aprofundada. Então, a melhor maneira que eu indico para os meus alunos é buscar relações de causas e consequências. E também você precisa fazer ali, trazer referências ou intertextuais, ou interdisciplinares, ou socioculturais para a sua argumentação. Em todos os parágrafos, professora, de preferência, em todos os parágrafos, pelo menos na introdução, que seja na contextualização inicial, nos parágrafos de argumento 1 e 2, que você traga em algum momento cada um desses parágrafos. Pode ser a mesma referência interdisciplinar em todos os parágrafos? Não é aconselhável. O ideal é você variar essas referências interdisciplinares. Eu posso citar filme em todos os parágrafos? Também não é aconselhável. O ideal é você variar. Na introdução você trouxe um filme para contextualizar? Então, no argumento 1 você traz um dado do IBGE, você traz uma referência da Constituição Federal. No outro argumento você traz ali uma referência de um filósofo, traz uma referência da literatura. Então, essa diversificação também faz com que o corretor perceba que você tem conhecimento de mundo e que você tem um repertório diversificado, fator tão importante, tão fundamental para a sua argumentação, tá? Outra questão importante aí que a gente pode observar professor, e se eu não fizer referência interdisciplinar na minha argumentação, fizer só na introdução, é o suficiente? Não é o suficiente, porque a competência 2, né, de respeito à argumentação com o uso de diversas informações, né, que foram obtidas ao longo da sua formação escolar. Então, usar só uma contextualização ali na introdução não é o suficiente. Você precisa também construir referências ao longo da própria argumentação. Professora, essa referência interdisciplinar tem que vir no fim do parágrafo? Ela pode ser no início do parágrafo ou no meio. Tanto faz. Ela precisa apenas vir no momento em que faça sentido para a lógica argumentativa. Então, você vai trazer um dado do IBGE,
poxa, esse dado ele pode fundamentar, ilustrar tudo que você trouxe no parágrafo, então é bom que venha no final. Mas agora não, você vai trabalhar uma explicação filosófica, então talvez faça mais sentido para o meio do parágrafo, né? Logo depois que você apresenta o argumento, então você vai explicar pelo viés, pela ótica, pela perspectiva filosófica, então talvez faça mais sentido. Então não tem lugar certo para inserir a interdisciplinaridade no seu parágrafo argumentativo. Você vai inserir no período que faça mais sentido para a lógica, para a articulação das ideias no seu texto, tá? Reitero aqui as referências que eu utilizei. Série Segunda Chamada tem a ver com esse tema. Filme Nunca Me Sonharam, um documentário brasileiro muito interessante, aliás, fica a dica aí para vocês assistirem. Referência do IBGE, né, 50 mil de 2020, então tem dados recentes do IBGE de 2020 que trazem dados impactantes sobre jovens fora da escola ou que não concluíram alguma etapa do ensino básico, tá? Então temos aí 50 milhões. A Constituição Federal também é uma boa referência, né, que assegura aí a educação como direito todos de 0 a 17 anos no ensino básico. Então, se a gente não consegue assegurar na prática aquilo que a teoria preconiza, há uma falha, né, uma ineficácia estatal nesse sentido, isso também precisa ser combatido. Professores, né, no Brasil, são os que têm os menores salários iniciais, considerando os países do OCDE, então são várias referências aí interessantes para você utilizar na sua redação. Utilize-as da maneira que for mais consistente, da maneira que for mais coerente para o seu texto. Tá bom, meu povo? Vou ficando por aqui. Hoje fiz uma live mais pocket, né? Uma live mais prática, mais sucinta, mais objetiva, mas não menos importante, não menos consistente para você, de fato, garantir mais do que 900 na redação do Enem. Tá bom, gente? Fica aqui o meu beijo grande. Vou finalizar aqui primeiro no YouTube. Obrigada aí a todo mundo que ficou, que entrou, que anotou, que vai